Então, eu sou Sebastião, sou um dos membros da coordenação executiva da AMAR e gostaria um pouco de contextualizar a realidade que a gente está vivendo hoje no Brasil, no Rio de Janeiro, a realidade de menino de rua e a atuação da AMAR dentro desse contexto. A nível de Brasil, a gente poderia dizer assim, que o governo brasileiro tem se utilizado de um marketing para apresentar ao mundo inteiro de que o Brasil está muito bem, com a inflação contida, a moeda estável, galgando patamares da sétima, sexta economia mundial e tentando com essa falácia dar a impressão de que o Brasil está no nível de primeiro mundo, num país desenvolvido, o que não é verdade. A gente pode dizer que há vários Brasis. Pode estar indo muito bem o Brasil da presidência da República, o Brasil dos banqueiros e dos grandes empresários. Com relação ao governo, até que houve algo que chamamos de transferência de renda por projetos que são muito mais paliativos, como caridade aos mais pobres, do que algo consistente na estrutura de melhor condição de vida dos mais pobres. Então, existem vários Brasis e a gente está falando nesse momento, e a ação da AMAR se dá com o chamado Brasil dos miseráveis, aqueles que pagam a alto preço, alto custo, essa imagem bonita do Brasil que está indo muito bem, mas que eles lá na base, nas periferias, nos locais mais distantes, estão entregues à própria sorte sem haver aquilo que de fato se promete e se fala na propaganda. Para se ter uma ideia disso, o próprio ministro da Fazenda diz que houve uma classe E que evoluiu, mas que ele diz que a renda que passaram a ter, até de fato ser entendido e haver o impacto disso na mudança de vida, ele diz que levará 2 décadas para esse povo que teve uma melhoria na condição de vida, de fato se estabelecer e sentir o resultado disso que eles chamam de política de distribuição de renda e de menos desigualdade. Então, mesmo o governo diz que precisa 2 décadas para a gente ver o resultado. Em 2 décadas, meus irmãos, morre muita gente, passa muita água debaixo da ponte. Então, é muito mais marketing do que realidade. Isso é Brasil. O Rio de Janeiro, a gente está vivendo uma outra situação que eu digo perversa. Porque antes os ricos e o governo tinham uma postura de cuidar do pobre, socorrer o pobre, assistir ao pobre. A gente está vivendo algo inédito na realidade brasileira, não sei se em outros países, mas de que o pobre está sendo entregue à própria sorte, nenhuma ação de prover as suas necessidades e, mais do que isso, vendo o pobre como uma ameaça, um problema, algo que tem que ser afastado para longe e colocado debaixo do tapete ou para longínquo para a periferia. A cidade do Rio de Janeiro foi eleita, não sei por quem, para ser a cidade da realização dos grandes eventos internacionais no Brasil. Ou seja, o Rio de Janeiro foi eleito pelo governo federal e pela grande elite como o cartão postal do Brasil. E aí vem Copa, as Olimpíadas, visita do Papa e tantos outros eventos que a gente está ouvindo que vai acontecer. Mas para isso, na verdade, o que tem havido é uma higienização da cidade. Entenderam que nesse cenário, que deve ser para inglês ver, para o turista se sentir bem, a figura, a imagem do pobre, do menino de rua, do mendigo, daquele que tem uma situação dita feia, não pode aparecer no cenário. Então, há mais de 2 anos vem se estabelecendo no Rio de Janeiro um chamado recolhimento de população de rua, seja adulto, seja jovem, seja criança. Como a lei brasileira não permite ninguém ser recolhido ou ter a sua liberdade privada sem que haja algum crime, eles encontraram um vilão para essa história.
disseram que todo menino de rua, todo jovem que perambula na rua são usuários de crack, o que não é verdade. E como o crack é uma droga extremamente danosa, que cria uma dependência imediata, em curto prazo, que causa danos absurdos, eles dizem que para proteger essa população, precisa tirá-lo da rua a qualquer preço. Só que a justificativa é desmentida quando, em vez de levar para um centro de tratamento, se é que tem problema de droga, levam para a delegacia para saber se tem algum antecedente criminal. E se o tem, vai para a cadeia, seja adulto, seja jovem, para o DEGAD, chamada prisão juvenil. Então, lá não tem tratamento de drogadição. Se o interesse fosse tratar da drogadição, independente de antecedentes criminais, mandariam para um centro de tratamento a partir do ponto de vista da saúde. E, na verdade, estão usando a realidade de policialização da realidade, desse sofrido, desse povo pobre e miserável. Ou seja, ser pobre e viver nas cidades do Rio de Janeiro, nas ruas do Rio de Janeiro, é considerado como crime. Por isso estão sendo tirados. Ou seja, estou dizendo crime porque é como se cometesse um grande ato grave. Então tem que ser tirado das ruas. Na verdade, o que a gente está entendendo é que está havendo uma criminalização da pobreza. Ser pobre é sentido de ser criminoso. Ser pobre na cidade do Rio de Janeiro é ser um perigo para a chamada elite ou para os turistas, os visitantes da cidade. Não querem mostrar o chamado lixo humano, entre parênteses, que é o resultado da política perversa. O Estado que antes deveria prover a necessidade dos pobres, hoje é um Estado que persegue os pobres. A política de repressão, para isso usa a polícia, usa a guarda municipal, usa todo um aparato de Estado para correr atrás dessas pessoas como se fossem animais ou criminosos. E é diante disso que a AMAR, junto com outras entidades, tem buscado garantir os direitos humanos das pessoas de ir e vir. Assim reza na nossa Constituição. Temos juntado entidades diversas, buscado refletir a situação, denunciar a situação. Infelizmente, nós não temos conseguido resultado. Vou dizer por quê. Entraram nesse complô. A Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Ação Social, a promotoria, o Ministério Público, os promotores da infância da cidade do Rio de Janeiro, a grande imprensa está fazendo uma campanha contra a população de rua e faz, meus senhores, o próprio juizado da infância e da juventude, que deveria proteger esse jovem, defendê-lo diante dessa injustiça, silencia. E com esse ato de prefeitura, o Ministério Público, juizado e a mídia conseguem fazer uma propaganda para que a população fique com medo da criança e adolescente em situação de rua, como se fossem todos usuários de droga, usuários de crack e pronto para atacar e cometer algum dano. É nesse cenário que a AMAR tem trabalhado. Esse é o grande desafio: garantir direito. Fazer com que a chamado Estado de Direito, em que a lei seja para todos e ninguém esteja acima da lei. A Constituição diz que todo cidadão, se não comete crime no Brasil, tem direito de ir e vir em qualquer lugar sem ser privado da sua liberdade. O governo da cidade do Rio de Janeiro se alvora acima da Constituição e manda recolher a população que está na rua pelo fato de ser pobre, sujo, negro, analfabeto, miserável. E nós, mais do que nunca, nos colocamos, enquanto AMAR, ao lado dos excluídos, dos marginalizados, dos sem vez, sem voz, sem direito, para de alguma forma ser vez e voz desses que sofrem na rua. E queremos contar sempre com a parceria e solidariedade de pessoas que entendem que sem essa ajuda a gente não tem condições de sozinhos ser esse que age e interage com os mais pobres. Nós agimos diretamente graças ao apoio e à solidariedade de tantos amigos quanto vocês em Itália e em outros lugares que se dispõem a ser solidários conosco e com esses pobres.
dando um pouco do que tem. A gente entende que mesmo numa situação de crise mundial, de crise econômica, o interesse de ser sensível e solidário com os mais pobres. Obrigado.